Paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico, hoje com o nosso encontro semanal de conflitos e paralelos. Hoje nós vamos ter a história de um personagem e de alguns outros que vão se relacionar com ele. E nós vamos falar então sobre a sabedoria e a grandeza do reino que Deus preparou. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, ore ao Senhor, vem conosco, vamos para mais um Conflitos e Paralelos. Hoje nós vamos falar sobre Salomão. Salomão quer dizer pacífico, mas quando ele nasce, o profeta Natã sugere o nome Gedidias, amado do Senhor. E assim que ele nasceu, o profeta se encanta pela criança. Ele percebe nesta criança, nesta pessoa, alguém muito importante, alguém que era amado do Senhor. Muito bem, Salomão foi o segundo filho de Davi com Batseba. Batseba era uma das 18 esposas de Davi. Nós vamos observar que quando ele estava em Hebrom, ele teve 6 filhos em Hebrom. E destes 6 filhos, nós vamos ver Amon, que era filho de Ainoã, uma escrava que Davi havia tomado nas suas andanças, nas suas fugas de Saul, Quileabe, que era filho de Abigail, a viúva de Nabal, Absalão, que era filho de Maaca, uma mulher, filha de um rei, Talmai, de Gessur, Adonias, que era filho de Agite. Agite, nós não sabemos qual era a origem dela, a gente sabe apenas que o seu nome quer dizer nascido de festa. E algumas pessoas dizem que ela era uma dançarina muito bonita, mas a gente não sabe qual a origem dela. Cefatias, de Abital, também não sabemos a origem dela, e Treão de Iglá. Normalmente, quando a Bíblia não comenta sobre a origem, significa que ou ela não veio de alguém importante fora do reino, ou ela veio de fora do reino, ou seja, ela não é de uma tribo de dentro do Israel, do reino. Né? Então, quando eu falo aqui destes filhos, é importante por quê? Porque Salomão ele não estava na linha sucessória na vez de entrar no reino. Na verdade, era uma outra pessoa que estava na vez de entrar no reino. Lembrem-se que Amnon havia sido morto por Absalão. E Absalão fez guerra contra o seu pai e acabou morto por Joabe, comandante das tropas de Davi. Quileabe era filho de alguém de dentro do reino. Era filho de Abigail, que era de dentro do reino. Ela era esposa de Nabal. Só que o problema é o seguinte: como a Bíblia não fala mais de Quileabe, provavelmente este rapaz, esta pessoa, acabou morrendo. Então, na linha sucessória, Amon morto, Quileabe provavelmente morto, Absalão morto. O próximo na linha sucessória era Adonias. Só que a mãe de Adonias era Agite. E Agite provavelmente não era das tribos, né, do povo de Deus. Ele não nasce em Hebrom, ele nasce em Jerusalém. Ele é um dos filhos de Batseba, é o segundo filho de Batseba. Mas Eline, o que aconteceu com o primeiro? O primeiro foi fruto
fruto do adultério de Davi com Batseba. Ela fica grávida, né, e depois, quando seu esposo Urias morre, viúva e grávida de Davi, Davi se casa com ela. Mas o Senhor não se agrada disso e este primeiro filho de Batseba é morto. Quando do episódio de Absalão, quando da questão da tomada do poder por Absalão, Deus já havia falado com Davi que o seu sucessor seria Salomão. E então ele nomeia Salomão. A gente vai ver que existe uma questão importante aqui, né? E ele vai ser nomeado com mais ou menos 18 anos. Tanto é que Davi, ele fala sobre Salomão como se ele fosse tenro, como se ele fosse ainda imaturo. Significa dizer que esta pouca idade que Salomão tinha quando ele assume o reino. Ele assume o reino por 40 anos. Nós vamos ver que é um dos reinos mais longos que nós temos. As passagens onde o amado vai encontrar a história de Salomão é em 1 Reis, do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 11. Todos esses capítulos falam de Salomão. E em 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9. Muito bem, antes dele assumir o poder, antes dele assumir a coroa, ele teve que enfrentar um golpe. Na verdade, não foi ele que enfrentou, ele estava envolvido neste golpe. Eu havia dito para vocês a respeito de Adonias. Adonias, se nós formos pensar na herança aqui de um trono, é sempre o filho mais velho. O filho mais velho que nós temos aqui é Adonias. Só que Adonias, como eu mencionei para vocês, ele não vem de uma mãe do reino, de alguma das tribos. Não, ele vem de uma tribo de fora, ou seja, fora do povo de Israel. De qualquer forma, Davi já havia manifestado aquilo que o Senhor tinha dito para ele, no sentido de nomear Salomão como seu sucessor. E Adonias se faz de bobinho, de morto, para tentar ganhar no grito a nomeação. Então ele tenta um golpe. Tá? Ele faz aliança com Joabe, que era o comandante das tropas de Davi, imagina, e Joabe se deixa enredar por isso. Ele faz uma aliança também com Abiatar. Abiatar era um dos sumos sacerdotes. Nós temos aqui 2 sumos sacerdotes. Foi um tempo estranho em que haviam 2 sumos sacerdotes. Abiatar não era da linhagem correta, mas ele estava como sumo sacerdote. Era do agrado de Davi. Do outro lado, o que nós temos? Quando eles ficaram sabendo disso tudo, e sabedores da vontade de Deus, sabedores da vontade de Davi, foram conversar com Davi, que já estava velho, já estava recolhido aos seus aposentos, quase não saía mais, Foram conversar com ele Natã, que era o profeta, que foi quem quis o nome de Gedidias para Salomão, Zadok, que era o outro sumo sacerdote, este sim da linhagem correta dos sumos sacerdotes, Benaia, que era o chefe da guarda. Ele não era o chefe do exército, mas ele estava abaixo de Joabe. Ele era chefe da guarda, a guarda pessoal de Davi. E ele ficou ao lado de Davi. E Batseba, por óbvio, a mãe de Salomão, que já sabia desta indicação feita por Deus para a sucessão, no caso de Salomão sucedendo.
Lembre-se que Batseba era das tribos do povo de Deus. Ela era das tribos do povo de Deus. Então, o que acontece aqui, amados? Perceba, Deus afasta Amnon, porque ele era mau, ele estuprou a sua irmã. Quileabe nós não sabemos, provavelmente ele já era morto, que poderia ser uma opção, porque ele era filho de Abigail, que era das tribos do povo de Deus. Ele afasta Absalão, que matou Amnon, portanto ele tinha sangue nas mãos, e ele afasta todos os outros filhos que eram de mulheres de fora do povo de Deus. A próxima que era do povo de Deus era Batseba. E então Batseba é que vai ser a mãe do sucessor de Davi. Então Deus escolhe não só Davi, da linhagem de Judá, mas também Batseba, que era de uma linhagem também das tribos de Judá. Então percebam a escolha de Deus aqui. Deus se preocupa, inclusive, com estes mínimos detalhes. Quando nós formos estudar os reis que sucederam Salomão, nós vamos ver que muitos destes reis, eles casaram com mulheres de fora, o que já não era uma indicação do Senhor. Deus já havia dado esta orientação de não fazer mistura com o povo de Deus e dos outros povos, porque eles trariam idolatria para dentro. E isso efetivamente foi acontecendo. Então, se os amados perceberem, todas as vezes em que nós temos um rei que é casado com alguém de fora das tribos do povo de Deus, nós vamos ter idolatria e nós vamos ter um rei idólatra. Tá? Então, aqui o que nós temos? Nós temos a escolha de um pai e de uma mãe dentro das tribos do povo de Deus. E aí Salomão é entronizado. Como é que isso acontece? Então nós vamos observar que ao conversarem com Davi, ele confirma que efetivamente será Salomão o seu sucessor, e ele determina que façam o seguinte, e eles fazem exatamente como Davi determina. Eles montaram uma mula real por ordem de Davi. Mula real aqui significa dizer que a mula era um animal de transporte de reis e príncipes. Como a mula pertencia à coroa, pertencia a Davi, está significando que Salomão está se apossando das coisas de Davi na sucessão, por ordem de Davi. Davi era vivo ainda. E ele fica vivo mais um tempo, exatamente dando tempo dele dar instruções para o seu filho. Ele foi ungido por Zadok. Zadok, olha que coisa interessante. Nós tínhamos dois sumos sacerdotes. Um da linhagem correta e outro da linhagem incorreta. O da linhagem de Itamar foi afastado. E aqui nós temos Zadok, que é da linhagem oficial, da linhagem correta, dos primogênitos de Arão. Então nós temos Zadok, e é este Zadok que unge Salomão. Então nós temos legalidade, nós temos legitimidade na unção. O azeite foi retirado, o óleo, né? O azeite, o óleo da unção, foi retirado do tabernáculo. Então, ele retirou este azeite que já estava consagrado, que já era sagrado, para ungir de forma correta e conforme a vontade de Deus, Salomão. Você está me acompanhando aqui?
o que nós chamamos de legalidade das coisas. As coisas estavam sendo feitas de forma legal, de forma a cumprir a lei que o Senhor determinou e a vontade de Deus. Depois, quando ele foi ungido, tocam-se as trombetas e ele é saudado por todos que estavam ali, por todos que acompanharam a cerimônia, como o novo rei. Quando isto acontece, os que estavam preparando o golpe ouvem isso e ficam assustadíssimos. Por quê? Porque agora estava clara a posição de golpe destas pessoas. Então, Davi chama Salomão, ungido já, e diz o seguinte: você vai fazer o seguinte para mim, você vai se vingar de Joabe, porque Joabe matou muitas pessoas que eram próximas de Davi, e matou fazendo cilada, armadilha para estas pessoas. Nós temos um vídeo de Joabe, não custa o amado dar mais uma olhadinha no vídeo de Joabe para lembrar destas histórias. Tá? Então Joabe foi vingado por Salomão, né, de Davi. E Simei, vocês devem lembrar da passagem quando Davi fugia de Absalão, ele sai de Jerusalém, e quando ele vai atravessando o reino para fugir de Absalão, no caminho ele encontra este Simei. Esse Simei, o Simei, ele vai atrás do rei, atirando pedras no rei, como se o rei fosse um cachorro, como se ele fosse um animal que precisasse ser tocado a pedrada, e ele vai blasfemando, ele vai amaldiçoando Davi o caminho inteiro. E Davi, não podendo fazer nada, ele está humilhado, ele sofre um golpe do próprio filho. O que ele vai fazer? Cabeça baixa, ele segue o seu caminho até se reestruturar. Quando a batalha é vencida, na volta, Simei, quando percebe que fez besteira, ele começa a pedir desculpas, veja bem, não foi bem isso, blá, 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 etc, etc, etc. E aí Davi deixa por isso mesmo, porque apesar de ter ganho a batalha, apesar de ter ganho a guerra, de ter abafado o golpe, ele tinha perdido um filho. Então, ele não toma providência, tá? Ele não deixa que o seu exército tome providência. Então, por ordem de Davi, Salomão manda Benaías, que agora vai ser o seu comandante, no lugar de Joabe, manda Benaías matar Joabe e matar Simei. Então, a primeira providência que Salomão faz, limpar o reino daquelas pessoas que poderiam se levantar contra ele, como Joabe, por exemplo. O que ele faz com Adonias? Com Adonias, o Adonias pede desculpas, promete fidelidade ao novo rei, a Salomão, ao seu irmão, e se ele ficasse quieto, eventualmente ficaria por isso mesmo. Entretanto, o que Adonias faz? Olha só, a maldade do coração. Adonias vai e pede, não diretamente para Salomão, mas ele pede para Batseba, para que Batseba converse com Salomão, de dar a ele a última concubina de Davi, Abisag. Abisag era uma virgem, porque Davi, como ele já era velho, ele não havia tido relações ainda com Abisag. Ela era virgem, apesar de ser considerada concubina. Ela foi tomada, a palavra diz que ela foi tomada para aquecer
Davi, porque como ele estava muito velho e ele não conseguia nem se aquecer direito, ela foi tomada para estar com Davi, cuidar de Davi nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos. Era ela que cuidava dele diretamente. E como ela era virgem, o que acontece? Adonias pede Abisaque. Ora, amados, mesmo que ela não tivesse consumado a relação com Davi, ela era considerada concubina. E quando alguém tem relações com as esposas ou com as concubinas, isso denotava, isso mostrava na época que ele estava querendo ou ele estava tomando posse do que aquela pessoa tinha. Foi o que Absalão fez em relação às concubinas de Davi. Se o amado lembra, nesta passagem, nós temos um vídeo de Absalão, dá uma olhadinha lá, que a gente conta esta passagem para vocês. Então Adonias, na verdade, ele estava querendo se apossar do trono. Esta era a intenção por trás do pedido, que à primeira vista poderia ser inocente, mas Salomão estava muito esperto. Quando Adonias fez esse pedido, Salomão teve a certeza que eu não vou ter paz enquanto esse homem viver. E este pedido afronta as leis de Deus, porque aí eu tenho que um filho está tendo relações com a esposa do seu pai. Então ele está afrontando a cama do seu pai. Isto era contra as leis de Deus. E nem como prêmio de consolação, porque estava dizer que ele iria tentar de novo. Então, o que acontece é que ele manda matar também Adonias. Adonias é morto desta forma. Então, de qualquer forma, Salomão inicia o seu reinado com 3 mortes, com 3 assassinatos. Irene, e Abiatar, o sumo sacerdote? O sumo sacerdote não foi tocado. Davi disse para Salomão não tocar em Abiatar, porque até então, fora esse deslize de aprovar Adonias, fora isso, Abiatar sempre tinha sido fiel e companheiro de Davi. Então, o que Salomão fez? Ele exila, ele manda Abiatar para um lugar longe e ele diz, não saia daí. E efetivamente ele não saiu mais daquele local e, portanto, ele sobreviveu vivendo a vida isolado. O próximo acontecimento aqui foi quando Salomão vai fazer ofertas, holocaustos, sacrifícios a Deus. Depois dele fazer essas ofertas, esses sacrifícios, exatamente por conta da sua nomeação, de ser elevado à coroa do reino, ele, na noite em que ele fez os holocaustos, os sacrifícios, ele teve um sonho. O sonho, ele está em 1 Reis, no capítulo 3, e ele conta que Deus lhe pergunta no sonho o que ele gostaria de ter, o que ele queria, o que ele desejava. E Salomão pede para Deus sabedoria para guiar o povo. Então, Deus, aqui, 3:9, né? Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? E aí Deus fala para ele, né, no 14,
no 13 antes, né? Também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis durante todos os teus dias. Só que olha o que ele fala aqui no 14. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei teus dias. A gente vai ver que no começo foi assim, mas nem sempre foi desse jeito. Né? Deus dá, portanto, a ele sabedoria e muita riqueza. E logo em seguida, mas logo em seguida disso, ocorre uma prova, ocorre uma situação em que Salomão precisa demonstrar muita sabedoria. Isso está em 1 Reis 3, né? Estamos no mesmo capítulo ainda, do 16 ao 28. O que acontece aqui? Duas mulheres prostitutas viviam numa mesma casa, uma delas engravida, tem um filho, alguns meses depois, 2, 3 meses depois, a outra tem um filho. Durante a noite, uma delas, ao se mexer, não sentiu que a criança estava por debaixo dela e acaba matando o próprio filho. Levanta-se sorrateiramente, coloca o filho morto ao lado da outra, da companheira, e pega o filho da companheira, e tem como se fosse seu próprio. Ou seja, ela troca, ela acaba matando o seu filho e troca pelo filho vivo da outra. E aí, o que acontece? As duas chegam para Salomão discutindo, não tem prova, não tem testemunha, não tem como fazer exame de DNA, não existe como comprovar quem é quem. E uma das mulheres, desesperada, pede justiça, porque afinal de contas o seu filho estava vivo e não a da outra. As duas discutem. Salomão, ele toma uma decisão que ficou emblemática. Ele manda trazer uma espada e manda que um dos seus guardas divida a criança ao meio e dê metade da criança para cada mulher. Ora, jovens, o que acontece com a verdadeira mãe da criança? A verdadeira mãe da criança não interessa se está consigo ou se está com outra pessoa. Interessa que esteja viva e que esteja bem. Então ela diz, não corte a criança, deixe que ela fique. Eu prefiro meu filho vivo do que ter metade do que é meu. Não quero metade, eu quero meu filho vivo, porque ele é meu filho. Salomão então diz, muito bem, eu estou pronto para decidir. Pegue a criança viva e dê para que abriu mão da criança, porque ela é a mãe de verdade. E este julgamento, que hoje para nós parece tão simples, mas que na época foi muito significativo, né? Começa a mostrar para as pessoas a sabedoria que este homem tinha, desde o início, desde a sua juventude. Né? Então, aqui, esse sonho, ele mostra que Deus lhe dá sabedoria e logo em seguida Deus prova para ele que a sabedoria já está com ele. As riquezas, etc., vão vir com o tempo, nós vamos ver. Muito bem, como é que era este reino de Salomão? Dizem os estudiosos, fazendo todas os estudos em relação à área em que o reino existia naquela época, eles imaginam que o reino de Salomão tinha mais ou menos 128 mil quilômetros quadrados. Isso é pouco, isso é muito? Não sei se é pouco ou se é muito. É do tamanho do estado de São Paulo. Aí você vai dizer se é pouco ou se é muito. Então o reino de Salomão naquela época era mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. Dá uma olhadinha no mapa aí e você vai ver, né, fisicamente, para ter uma ideia, né, de qual era a extensão do reino.
O reino chegou ao seu máximo aqui. Nunca ele foi maior do que isso. Ele só foi regredindo, 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 até desaparecer por completo no cativeiro assírio e depois no cativeiro babilônico, assírio com Israel e babilônico com Judá. Zadok ficou o seu sumo sacerdote, e como ele já tinha alguns anos, ele já era velhinho, quem lhe sucedeu foi Azarias, seu filho, na linhagem correta. Então, Salomão corrigiu a linhagem do sacerdócio, né, arônico de Arão. Benaia ficou no lugar de Joabe, no comando do exército. E Natã, por um tempinho mais, não muito, ficou sendo o profeta. Muito bem, o que Salomão fez em relação ao reino? Ele fez, efetivamente, bastante coisa. Em primeiro lugar, como ele tinha noções de administração, ele fazia parte da sabedoria dele isto, ele dividiu o reino em 12 distritos, em 12 porções, em 12 áreas diferentes. E colocou sobre esses distritos 12 pessoas que eram seus administradores. Eram pessoas que tinham condições de administrar aquela porção diária, uma vez que a administração de toda a área ficava um pouco mais difícil, ficava um pouco mais complicado. Então ele dividiu essas responsabilidades com outros administradores em 12 distritos. Ele introduz cavalos e carros de guerra. Todos os outros povos já tinham isso, menos ele. Ele não tinha, o povo de Deus tinha uma forma de lutar um pouquinho diferente. Então o que ele fez? Ele trouxe avanço, ele trouxe naquela época modernidade à guerra, de tal maneira que ele compra 1.400 carros de guerra. É a mesma coisa que eu dizer a vocês que eu comprei 1.400 tanques de guerra. É a mesma proporção, é a mesma noção daquela época. E ele então montou uma cavalaria, que também numa guerra é muito importante, com 12.000 cavaleiros, para dar funcionalidade aos carros, aos cavaleiros, enfim, ao exército, à cavalaria. Ele compra 40.000 cavalos, compra do Egito e de Quás, que era uma região rica nestes animais. Eles tinham os melhores animais. Então, uma das aquisições vindas do Egito foi exatamente esses cavalos, que eram os melhores cavalos que existiam naquela época. Eram cavalos próprios para a guerra. Eram cavalos que já estavam, né, há gerações experimentados nestas guerras. Vocês lembram, amados, quando o povo foge do Egito, são citados os carros, né, os cavalos do Egito. Então, eles já eram antigos nesta arte. Ele construiu por todo o seu território fortalezas de fronteiras, exatamente para conter as invasões das tribos, dos povos, dos nômades que existiam em derredor. E ele fez uma coisa interessante. Ele construiu cidades armazéns, cidades que estavam exatamente na rota das caravanas. Ele arruma as estradas, ele melhora aquelas estradas que eram estradas de comércio já há muitíssimo tempo, e ele coloca cidades, ele constrói cidades em pontos estratégicos. Para que, Eleni? Para cobrar taxas das caravanas. Então, se as caravanas quisessem passar por ali, se elas quisessem transitar, elas deveriam pagar as taxas por transitar.
Podemos chamar isso de um pedágio antigo. Ele construiu um palácio seu, tá? E para os que moravam com ele. Se faz ideia que ele levou 13 anos para construir este palácio. A madeira vinha de Tiro, um local onde existiam os melhores cedros, as melhores árvores para a construção. Nós vamos ver daqui a pouquinho que ele faz um acordo com Irão, que era o rei de Tiro. Irão, você já conhece, nós já falamos de Irão quando falamos a respeito de Davi. Esse palácio ele tinha 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. E aí todos os anexos, toda a estrutura que fazia parte do seu palácio. Tá? Este palácio deveria conter, então, quartos, dependências para as suas 700 esposas e 300 concubinas. E todo o pessoal que era útil, que vivia ali auxiliando e que era servo de Salomão para si, para as suas esposas e para os seus filhos. Né? Então nós temos aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar das esposas de Salomão, que foi o real motivo da sua perdição. Nós já vamos falar sobre isso, mas você tem aqui as coisas que ele fez pelo reino. Ele construiu também o templo, e o templo que deveria ter sido construído por Davi, Deus não deixou, foi construído por Salomão. Davi lhe deu o modelo, as linhas gerais do templo, e ele deixou muito dinheiro para a construção do templo, especificamente para a construção do templo. O templo foi construído exatamente onde Davi fez um altar na eira de Araúna. Logo no finalzinho do reinado dele, ele manda fazer um censo e aí Deus se desagrada disso e manda uma peste, ele escolheu a peste. Quando o anjo do Senhor, o anjo da peste, estava exatamente sobre Jerusalém, né, quando ele estava com o braço estendido sobre Jerusalém, exatamente nessa eira de Araúna, ele para. E aí Davi compra esta eira de Araúna, de uma pessoa de nome Araúna, e ele faz ali, ele constrói ali um altar em adoração ao Senhor. Alguns dizem, e a Bíblia não é enfática nisso, ela não me dá certeza nisso, mas existe muita chance mesmo, de que este era o mesmo local onde Abraão cumpriu aquele pedido de Deus de ir sacrificar Isaque, mas que não sacrificou porque Deus proveu, né, um animal para o sacrifício. Tá? Então, nós temos aqui duas situações super importantes. Primeiro, o local onde Abraão cumpriu o desejo de Deus, até onde Deus permitiu que ele cumprisse, e depois ele troca Isaque por um animal. E aqui, quando Davi compra a eira de Araúna para honrar a Deus. Muito bem, o material todo veio de Tiro. Eles tinham os melhores cedros, as melhores madeiras nesse lugar. E aí o que acontece é que ele faz um contrato com o rei Irão, e Irão fornece, portanto, não só o material, mas também os construtores.
eram pessoas muito hábeis, da mesma forma que no tabernáculo nós tínhamos aqueles trabalhadores hábeis na construção, na elaboração das peças do tabernáculo, aqui também nós tínhamos pessoas hábeis. Uma delas era Irão-Abi, que tem o mesmo nome do rei, né? Mas ele era, na verdade, um filho de um sidônio da cidade de Tiro e uma mulher, uma viúva da tribo de Dan. Irão, portanto, ele tinha descendência da tribo, mas também entre os sidônios, lá da cidade de Tiro. Ele levou 7 anos para construir, e não 13, como foi o palácio, 7 anos para construir, e ele tinha 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura. O fundamento, a base, a parte de baixo do templo era exatamente o fundamento do tabernáculo de Moisés. Então, do mesmo jeitinho que nós tínhamos lá no tabernáculo, foi construído aqui o templo. O resto, os outros pavimentos e a estrutura externa, ela seguiu a arquitetura dos estilos sírio e cananeu, dos templos sírios e cananeus. Portanto, eu tenho o fundamento, como havia sido dado por Deus a Moisés lá no deserto para a construção do tabernáculo. Isso foi feito aqui e depois o restante ele seguiu uma outra arquitetura que era da época moderna, que era da época usual. Isso fez com que Jerusalém se tornasse não só o centro administrativo do reino, mas também o centro de adoração. E isso fazia com que agora as pessoas viessem de todo o reino, de todos os lugares, elas viessem adorar em Jerusalém. Então eles vinham de todas as tribos, de todos os pontos do reino, eles vinham diretamente para Jerusalém para adorar no templo de Salomão. A dedicação ela é apresentada no capítulo 8 de 1 Reis, capítulo 8, do 12 até o 61. Né? Então, todo o discurso de Salomão, a dedicação, tudo o que aconteceu está nesta passagem. Vale muito a pena o amado separar um tempinho para ver isso. Muito bem, para que ele pudesse ter um reino em paz, como foi, para que ele pudesse ter o sucesso que ele tinha, ele fez acordos. Acordos de Salomão significava casar. Casar. Então, o primeiro casamento dele, um dos primeiros casamentos de Salomão, foi com a filha de Faraó do Egito. Tanto isto é que ela tinha uma parte especial, o palácio, a casa dele, tinha uma parte especial construída especificamente para a filha de Faraó. Dizem os comentadores que era uma riqueza imensa. Tá? Então ela sai da cidade de Davi, onde estava morando antes, e quando o palácio fica pronto, eles se mudam para cá. Então, o que ele fazia? Ele casava com as pessoas, filhas de reis, filhas de nobres, exatamente para garantir uma unidade do reino, para que o reino não fosse atacado, para que o reino não fosse ferido. Tá? Ele fez um acordo com o Irão, a gente já viu agora há pouco, e esse acordo era o que, Leni? Por toda a madeira que ele estava recebendo, ele forneceria por ano, enquanto durasse tudo isso, durou 7 anos, ele forneceria 2.000
toneladas de trigo e 400 mil litros de azeite. Isso anual. Ele deu, além disso, para Irão 20 cidades. Mas quando Irão foi ver as cidades, ele disse: meu amigo, o que é isso? Você está me dando isso aqui, para mim não serve. Na verdade, Salomão deu as cidades fronteiriças, né? Ele queria que Irão tomasse essas cidades, povoasse essas cidades, e Irão ficaria aí como uma barreira entre os outros povos e ele. Só que Irão não gostou da localização, não gostou das cidades, disse: meu amigo, eu não quero, tá aqui, toma de volta as tuas cidades. Irão também deu algumas cidades para Salomão, e além disso, neste acordo todo, ainda sobrou 4 toneladas de ouro para Salomão, né? Então, as trocas de gentilezas entre os dois. Ele fez um acordo com o Irão também, que foi muitíssimo bem sucedido. Foi um acordo para comércio marítimo. Eles eram sidônios, eles eram da Fenícia, eles tinham muito conhecimento sobre o mar. Israel, apesar de ter costa, né, para o mar, ele não tinha nenhuma prática nisso. Então o que acontece é que ele fez um acordo marítimo com o Irão e os seus navios iam, né, mundo afora, levar produtos, trazer produtos, leva trigo, alimento, azeite, incenso, e traz madeira, traz pedras, traz ouro. Eles chegavam, inclusive, a fazer muitas viagens para Ofir, onde eles traziam muito ouro, ouro de Ofir, né, para o reino. Tá? Deste empreendimento, só para você ter ideia, ele recebia, só Salomão recebia 22,6, quase 23 toneladas de ouro por ano. Esse era o rendimento desse negócio. O Egito também, além de fazer o casamento, né, que a gente já falou para vocês, com a sua filha, com a filha de Faraó, ele também fazia a compra de cavalos e carros, que eram os melhores que existiam naquela época. E não eram cavalos baratos, eram cavalos caros, porque eram cavalos destinados, eles já tinha uma predileção para aquele tipo de atividade, que é a atividade de guerrear. Não é qualquer animal que enfrenta uma luta, né, que sabe se portar numa luta. Muito bem, talvez a maior característica de Salomão seja a sabedoria. Alguns autores dizem que ele escreveu parte dos provérbios, inclusive a Bíblia diz isso, provérbio de Salomão, então está escrito isso. Tá? Dizem que ele escreveu um pedaço de Eclesiastes, de que é a obra dele, ou pelo menos veio dele, talvez o escritor não tenha sido ele, mas ele tirou as palavras de Salomão e colocou em Eclesiastes. Dizem que foi ele que escreveu Cantares. E um livro apócrifo chamado Sabedoria de Salomão. Existe mais um livro apócrifo que é dito dele, que são chamados de Provérbios de Salomão. Essa autoria, entretanto, ela não é aceita por todos os estudiosos. Muitos dos estudiosos dizem que não foi ele que escreveu isso. À exceção dos provérbios em que está escrito Provérbio de Salomão, à exceção disso, os demais não teriam sido escritos por Salomão. É que algum outro escritor escreveu, fez isso, e como era mais importante dizer é feito por fulano ou é feito por Salomão? Opa, é feito por Salomão, era muito mais importante. Então, aconteceu das pessoas acabarem mantendo essa autoria errada. Então, alguns dizem que foi isso que aconteceu, outros não.
outros dizem que foi Salomão mesmo quem fez a autoria. Nós ainda não temos uma decisão final, uma palavra final sobre isso. A gente sabe que ele era capaz de fazer isso, né? A própria Bíblia diz que ele escreveu mais de 3.000 cânticos. Ele escreveu provérbios, 3.000 provérbios e 1.000 cânticos, né? Então a Bíblia diz isso. Agora, se elas ficaram na Bíblia, é uma outra situação, precisa de ter um pouco mais de prova. Fato é que, sabendo de toda essa capacidade que Salomão tinha, uma rainha de um local que hoje a gente poderia chamar de Etiópia, Idumeia, né? Veio especificamente para provar, fazer prova do conhecimento, da sabedoria de Salomão, que foi a rainha de Sabá. E a Bíblia diz, a Bíblia fala isso, que de tudo que a rainha perguntou, nada ficou obscuro, nada ficou sem resposta. Salomão explicou absolutamente tudo para esta rainha. Amados, nós estamos vendo aqui que até agora este reino é um sucesso. Ele tinha uma proximidade com Deus, ele foi abençoado por Deus com sabedoria em muito grande número, em muito volume de sabedoria, como nunca foi visto nem antes nem depois, e foi abençoado com riquezas que também não se viam nem antes nem depois, né? Tanto é que para o povo ali não havia alguém mais sábio ou mais rico do que Salomão. Esta é a fama dele até hoje. Entretanto, eu quero lembrar a vocês, meu amado, que num dos discursos de Jesus, Jesus se refere a Salomão dizendo assim: eis aqui quem é maior do que Salomão, em sabedoria e em riqueza. Talvez não aquela riqueza que você queira dizer, mas cadê o ouro, cadê a prata? A riqueza de Jesus era muito maior, muito mais profunda, muito mais duradoura, né? Aquilo que não se corrompe, aquilo que não se perde, tá certo? Acontece que nem tudo são flores. Houve declínio? Sim. Nós vamos observar que para que Salomão mantivesse esse ritmo de construção e todas estas construções de cidades, de fortalezas, de palácios maravilhosos, templo, etc., etc., ele contou com mão de obra. Aqui nós temos dois tipos de pessoas que trabalharam aqui. Em primeiro lugar, nós temos os cativos, aqueles que eram feitos escravos e que não foram mortos, que não foram destruídos. Não, eles foram usados como mão de obra, então eles faziam um trabalho escravo, então havia um trabalho forçado. E existia também aqueles que eram do povo e que, de uma forma ou de outra, também faziam trabalho. E este trabalho, a Bíblia não diz isso. A Bíblia em nenhum momento ela fala que os trabalhos eram forçados para o povo de Deus. Entretanto, os comentadores dizem que isso efetivamente aconteceu também para o povo de Deus, também para os seus irmãos. E isso me parece o mais correto se você analisar a história de Jeroboão, o primeiro rei do reino de Israel. Jeroboão era um trabalhador de Salomão. Ele estava à frente dos homens que trabalhavam.
E ele fugiu da presença de Salomão, por quê? Porque ele denunciou a Salomão as condições em que as pessoas estavam sendo submetidas no trabalho. E denunciou, a gente vai ver daqui a pouquinho, os impostos muito grandes, muito altos, que Salomão cobrava para poder construir tudo isso. Porque ele não tirava dinheiro do bolso dele, ele tirava dinheiro das pessoas. Então, esse trabalho forçado era uma das reclamações. Salomão, quando Jeroboão veio reclamar, ele começou a perseguir Jeroboão e mandou matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito e lá no Egito, quando ele fica sabendo que Salomão morreu, ele volta e vai falar com Roboão, filho de Salomão, primeiro rei, agora de Israel, né? Porque, de Judá, porque o reino se fende, ele se rasga. Roboão fala asperamente com ele e Roboão briga com Jeroboão. Jeroboão e as 10 tribos ficam para o reino de Israel e Roboão, Judá e Benjamim ficam com o reino de Judá. Isso começa aqui, começa exatamente nesta prática que Salomão tinha, que Salomão fazia. Tá? Um outro problema sério foi esse comércio internacional. Ah, Eleni, mas isso trouxe riqueza. Eu sei que trouxe riqueza. Mas, meu amado, a riqueza não é a palavra final de bem, de ser bom. Por que, Eleni? Porque junto com esse comércio internacional, eles importavam também ídolos, templos. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Templos, ídolos, costumes, práticas que eram internacionais. O povo de Deus é um povo separado, é um povo consagrado, é um povo santo. É um povo que não pode se espelhar no mundo. Amado, o povo de Deus não pode se espelhar no mundo. Nós temos uma regra nossa, nós temos mandamentos nossos, que são os mandamentos de consagração, de sagração, de coisas para o bem. E quando começa esse comércio internacional, vai vindo junto com estas coisas, vai vindo o que não presta, os ídolos. E veio a idolatria. E a idolatria ficou forte. Tanto isto é verdade que a partir de um determinado momento na vida de Salomão, ele se perde completamente. Então vejamos lá, gastos, a gente tinha acabado de falar. Ele gastava mais do que ele tinha dinheiro. Mais do que ele tinha. Mas ele nem era rico, e aí ele coloca essa riqueza toda no palácio dele, ele coloca essa riqueza toda, né, em volta dele, com as coisas para ele, para se mostrar para todo mundo. E o povo? O povo estava pagando imposto. O povo estava sendo espremido até a última gotinha de sangue para pagar a megalomania de Salomão. Porque Salomão, num determinado ponto, ele ficou arrogante, orgulhoso de si, megalomaníaco, aquele complexo de grandiosidade. Eu sou o tal. Só que ele não fazia isso com o seu próprio dinheiro, ele fazia isso com o dinheiro dos pobres. Tá? Tributos altos. E aí um outro problema. Lembre-se, nós vimos que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Amados, veja, isso leva Salomão a uma idolatria. Por quê? Porque todas essas mulheres, elas vinham com seus hábitos, com seus costumes,
e com os seus deuses. E Salomão não limitava isso. Salomão estava sendo enredado pelas culturas, pela religião, pela idolatria, pelas mulheres que ele foi pondo dentro de casa. Então ele estava recolhendo os ídolos, ele estava recolhendo a idolatria para dentro de casa. E a palavra de Deus já dizia, desde Moisés, a palavra de Deus já dizia, não misture, não se case com pessoas de fora. Não tem tanta gente dentro, para quê? É que ele fazia isso para manter comércio, para manter a paz e para ter dinheiro, para ter riqueza. Ostentação. Então, luxúria, ostentação, orgulho, megalomania, isso tudo conduz a uma idolatria. Até o ponto de que ele construiu um templo para o Senhor? Sim, ele construiu. Mas e depois o que ele fez? Ele construiu o templo, altares para Quemos, Moloque, Astarote, Milcom. Isto, os principais deuses de todas aquelas mulheres com as quais ele se casa. Ou seja, quando ele chega num ponto da vida dele, ele se perde totalmente, ele se perverte totalmente. A consequência disso, meu querido, não foi para ele. Não foi para ele. A consequência disso foi para os seus filhos. Deus tira o reino de Roboão. 1 Reis 11, 11 e 12. Então diz assim, ó. 1 Reis 11. Deixa eu ler um pouquinho para frente, ó. No tempo da velhice de Salomão, diz o 4, suas mulheres lhe perverteram o coração. Isso aqui que a gente está falando aqui, né? No 6, assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi. Isso é o 6. O 9, o Senhor se indignou contra Salomão porque desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, nenhum outro Deus apareceu para ele. E ele joga isso tudo fora por conta das mulheres dele. E aí ele fala o seguinte aqui, ó. Quer ver? Embora acerca desse negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Diz o 11, assim disse o Senhor a Salomão, já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Quem é o servo? Jeroboão, que era o servo dele, e que ele tentou matar e fugiu para o Egito. Todavia não o farei nos teus dias, por amor a Davi. Deus amava tanto Davi, que não puniu Salomão aqui, mas puniu o filho. Da mão de teu filho o rasgarei. E efetivamente isso acontece com a história que eu contei agora há pouco para os amados. Deus começa a levantar inimigos. Por exemplo, Hadad, que era um edomita, ele, na época de Joabe, ele já tinha fugido de Joabe, Joabe quase o matou, ele foge, era de Edom, ele fugiu para o Egito, fez amizade com o faraó do Egito, e aí quando ele soube destas coisas todas, quando Deus prepara isso tudo no final da vida de Salomão, ele vem e faz guerra contra Salomão, tá? Então ele se desvencilha. Agora presta atenção, quando ele vem, ele era casado com a irmã da esposa do faraó. A irmã da esposa de faraó.
quando ele vem contra Salomão, quem é que ele traz junto com ele? Ele traz a ira de Faraó. Ele traz a ira de Faraó. Quem mais? Rezã, em Damasco. Este vai trazer muito problema, muita complicação nos anos seguintes. Então ele levanta Rezã também em Damasco. E o Jeroboão. Este Jeroboão foi quem ficou com 10 das tribos, né, que eram de Salomão. Então ele não conseguiu deixar isso para o seu filho. Ficou só com 2, enquanto que Jeroboão ficou com as outras 10. A profecia em relação a Jeroboão está em 1 Reis 11, do 29 até o 39. Tá? No 31, ó, toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Isso antes de acontecer, tá certo? É o profeta Aías que está dizendo aí. E no 38 ele dá um recado. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, diz o Senhor a ele, e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Isso acontece no início, mas depois a gente já sabe que em Jeroboão ocorre um problema e ele perde também a sua oportunidade. Amém, amados? Bons estudos. Até.